Bom, por meio da portaria 647, o Tribunal Superior Eleitoral definiu os limites de gastos para as campanhas eleitorais de 2022. De acordo com o documento assinado pelo ministro Edson Fachin, os valores são os mesmos adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor mais alto é para a campanha à Presidência da República. No primeiro turno, os candidatos poderão gastar até 88 milhões de reais. No segundo turno, haverá um acréscimo de 44 milhões de reais. Sobre os limites de gastos das campanhas, a gente conversa agora com o CEO da Essent Jus, Guilherme Sturm, que é graduado em Ciências Contábeis, MBA Internacional em Gestão Empresarial pela FGV, com extensão na Universidade Chinesa de Hong Kong, e MBA em Gestão Estratégica também do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem? Muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo conosco. Bom dia, querida, tudo bem? Prazer estar aqui na companhia de vocês e contribuir. Que bom, o prazer é todo nosso, viu, Guilherme? Como ficam, então, as regras esse ano para o limite de gastos e por que é importante impor um limite, hein? Então, essa discussão do limite já é antiga. Se formos buscar na história das eleições, antigamente eram os próprios partidos que definiam, né, o limite de gasto das campanhas. Mas, salvo engano, desde a eleição de 2012, 2014, é que essa realidade mudou um pouquinho. O limite de gastos, ele vem a impor uma série de critérios de igualdade, né, para, de fato, tentar manter o equilíbrio entre as campanhas e o equilíbrio financeiro. Nós não podemos dizer que a capacidade econômica, que a capacidade financeira de determinados partidos ou determinados candidatos não desequilibre o jogo. Então, esse é o principal pilar, né, a principal justificativa de você limitar gastos em campanha, é você definir um teto de igualdade. E, acima de tudo, também a gente conseguir trazer, ou de alguma maneira, o princípio da economicidade, né? Houve um debate muito grande das eleições 2014 para cá, comparando principalmente os gastos das campanhas presidenciais, que normalmente são as campanhas que mais chamam a atenção pelo volume de gastos em campanha, né? Sim. Guilherme Sturm, a pergunta agora de Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia. Eu queria ouvir a sua opinião com relação a essa questão de gastos de campanha sobre a proibição que o Brasil adotou, por decisão do Supremo há alguns anos, de financiamento privado, né, de campanhas eleitorais. Hoje o financiamento é todo com dinheiro público, né? E essa é uma questão muito discutida, né? Se o dinheiro público deve efetivamente ser utilizado para esse tipo de finalidade, né? Ou se seria mais razoável, né, que cada candidato tratasse de tentar angariar apoio, né, na sociedade e que se revertesse esse apoio em financiamento. Queria ouvi-lo sobre isso. Marcelo, a pergunta é excelente, né? E, de fato, ela é fruto de um clamor popular. Não me cabe aqui fazer qualquer juízo de valor se essa foi a decisão mais acertada ou não. Quem sabe ela foi a mais acertada para o momento em que foi tomada, né? O momento em que a gente, no auge da Operação Lava Jato, vimos suspeitas graves quanto à presença de alguma lavagem de dinheiro ou propinas disfarçadas de doações eleitorais por parte das empresas. Esse foi o estopim para a discussão sobre a matriz de financiamento das campanhas. E, naquele momento, se optou por uma matriz majoritariamente pública. Então, essa decisão, esse modelo deriva disso. O Brasil não é o único país que utiliza uma matriz de financiamento híbrida, né, de financiamento das campanhas, e uma das questões era justamente a gente baratear as campanhas eleitorais. E, neste ponto, a decisão foi extremamente acertada. Se compararmos, por exemplo, a eleição presidencial de 14 com a eleição presidencial de 2018,
Nós tivemos 2 candidatos a presidente em 14 que juntos movimentaram mais de 500 milhões de gastos de campanha. Quando comparamos com 2018, o somatório dos gastos de campanha de todos os candidatos a presidente não ultrapassou os 150 milhões, salvo engano, ficou em algo na casa dos 135. Então, de fato, um dos principais propósitos da mudança de matriz de financiamento foi baratear, reduzir o custo das campanhas eleitorais, casado, obviamente, com uma definição de teto de gastos mais baixa. Então, esse debate ele sempre vem, e especialmente esse ano, que nós vamos ter o maior volume de fundo especial de financiamento de campanha aplicado em campanhas até então, né, de cerca de 4,9 bi. Então, de fato, a democracia, ela custa, né, você permitir que o eleitor conheça melhor os candidatos à disposição. O Brasil é um país de dimensões continentais, então existe um custo financeiro por trás disso e um custo financeiro que precisa ser viabilizado. A gente ainda vê a presença do financiamento privado, mesmo não envolvendo empresas, mas envolvendo as pessoas físicas, né? Na eleição passada ele chegou na casa de uns 20 e poucos por cento, quase 30%. Mas mesmo assim ainda muito distante do que seria necessário para um financiamento completo, né, dos gastos de campanha em geral. Então, é o modelo mais viável que temos. Não sei se, quem sabe, o mais eficiente, mas ele tem as suas qualidades. Na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, doutor. Eu já fui candidato 2 vezes, participei de 2 campanhas, e o que eu observei é que esse limite de gastos e de recursos só vale para os candidatos que se dispõem a obedecer à lei, a jogar dentro das 4 linhas. Porque os políticos experientes têm inúmeras artimanhas que eles utilizam para que terceiros paguem as suas despesas, para que vários recursos sejam disponibilizados por outras pessoas, para ter pessoas trabalhando para a sua campanha que não são detectadas. E é impossível se descobrir tudo isso. Algumas dessas artimanhas são muito sofisticadas, e mesmo porque a capacidade de fiscalização é muito limitada, né? Então, esses limites que a gente... E isso é fácil de observar, porque a gente vê lá uma campanha que declarou que gastou 100 mil reais. Quando você vê o aparato que o político disponibilizou na campanha, salta aos olhos que aquilo ali, na verdade, utilizou milhões de reais, não foi 100 mil reais. Esses limites não acabam sendo uma forma da gente dar uma aparência de legalidade a uma realidade que é, na verdade, completamente diferente? Olha, Roberto, a questão ela é boa, ela é importante, mas venhamos e convenhamos, e por favor, as divergências não nos tornam e nunca deveriam nos tornar inimigos. Mas não é um limite maior ou menor que vai afastar das campanhas eleitorais práticas esquisitas, práticas ilegais, mas sim um aparato cada vez mais robusto dos meios de fiscalização das campanhas, né? Então, de fato, a gente vê a Justiça Eleitoral num esforço cada vez mais forte de fiscalização das campanhas. Claro que, às vezes, até fazendo isso de maneiras ultrapassando alguns limites, quem sabe, e aí que vem esse debate todo de Código Eleitoral, de PEC 700, querendo limitar de alguma maneira algumas práticas do Judiciário Eleitoral. A Justiça ela tem papéis muito definidos, né? Você tem a Justiça Eleitoral, você tem o Ministério Público Eleitoral, e quem sabe precisaríamos aparelhar melhor o próprio Ministério Público Eleitoral justamente para a questão das práticas investigativas.
Então, é o mesmo debate, este mesmo debate que a gente faz da informalidade, né, ou da presença de caixa 2 nas campanhas eleitorais, a gente tem um debate, quem sabe, ainda mais antigo na questão do combate à lavagem de dinheiro e da evasão fiscal nas empresas. Então, no meu modesto ponto de vista, não é o limite o principal ponto de combate a essas práticas, mas sim o controle. Tanto Justiça Eleitoral quanto o Ministério Público Eleitoral vem aplicando sobre as campanhas um princípio que na contabilidade nós chamamos de essência sobre a forma. O que isso quer dizer? A preocupação hoje ela é muito maior sobre a materialização dos gastos, sobre a efetivação dos gastos, do que, de fato, sobre aspectos formais, como se o contrato está certo ou está errado, se a nota fiscal está certa ou errada. O maior interesse das instituições hoje, e a gente tem alertado muitos candidatos nesse sentido, candidatos e candidatas, é que nós teremos que fazer um esforço gigantesco de comprovação que aquele gasto declarado realmente aconteceu. Nós temos uma preocupação grande com essa questão da essência sobre a forma, principalmente da aplicação do recurso das cotas de minoria, cota de gênero, cota racial. Então, a gente só vai ver práticas como essas, Roberto, sendo minimizadas ou punidas da maneira adequada, com um Ministério Público Eleitoral mais aparelhado e mais atuante, né? E uma outra questão que também atrapalha um pouco, mas assim, é um cobertor curto, é o julgamento das contas Sim. dos eleitos, né? Okay. Porque você julga essas contas sempre em rito de urgência, em função de as contas precisarem estar aprovadas até a diplomação. Então, as contas de segundo turno, por exemplo, nós vamos apresentá-las, as finais, lá no final de novembro, para até dia 20 de dezembro esses candidatos precisarem estar Sim. com as suas prestações de contas todas analisadas e julgadas, né? Então, temos uma série de desafios nesse sentido, mas, honestamente, acho que não é o limite de gastos que vai minimizar esse tipo de prática, honestamente. Para encerrar, você, Amanda Klein. Guilherme, bom dia. Rapidamente, que eu sei que nosso tempo está curto, mas só para aprofundar um pouquinho essa questão que você trouxe, que é importante, sobre os gastos com minorias. A gente lembra na eleição de 2018, depois veio à tona aquele escândalo do Laranjal do PSL, que era justamente dos gastos para as campanhas femininas. Tem um mínimo obrigatório por lei de 30%, a proporção entre gastos de candidaturas brancas e negras. Enfim, como será feita essa fiscalização para impedir que malfeitos de 2000, como os que aconteceram em 2018, se repitam? Então, no meu ponto de vista, este de fato foi a inovação. Esta foi a inovação mais eficiente para ampliação da participação de mulheres e negros, né, das cotas de minorias nas eleições, porque enquanto você carimbava só espaços na chapa, mas sem dar condições de competitividade para essas candidaturas, era quase inócuo, era quase para inglês ver, né, como a gente diz no popular. Agora, quando você carimba recurso, muda-se completamente o jogo, porque agora você precisa fazer uma composição de chapa mais eficiente, porque você vai ver, em alguns casos, quase 50% dos recursos alocados para esse fim, se não vejamos, né? Só de candidaturas femininas, a gente já parte com um volume mínimo de 30%. Mas aí some-se aqui ainda as candidaturas negras masculinas. Então, em alguns partidos, sim, quase 50% dos recursos previstos terão que ser alocados para minorias. E note que aquilo que a gente chama de minoria não é tão menor assim. Então, os partidos têm cada vez se esforçado mais na montagem desse xadrez para ter chapas mais eficientes. Só que, na parte de prestação de contas, principalmente, isso traz um grande desafio, que é justamente você ver materializado o propósito pensado com essa inovação legislativa, que é justamente beneficiar essas candidaturas
e não ter simplesmente um faz de conta nessas candidaturas abastecendo campanhas que não são destas cotas, né? Então, o maior desafio neste sentido é a materialização do benefício da candidatura da cota de minoria. Não é incomum e não é ilegal você ver a combinação entre campanhas, o que a gente costuma chamar no meio eleitoral de dobradinhas. Você vê um deputado estadual casando a sua campanha com uma candidatura federal, por exemplo. Os deputados estaduais são os cabos eleitorais de primeira hora dos deputados federais. Os proporcionais são a principal forma de capilarização de campanha dos majoritários. Então, naturalmente, você vai ver estas campanhas trabalhando em conjunto. Mas o desafio é justamente mostrar que isso se deu efetivamente, na prática, que as candidaturas de minoria realmente se beneficiaram com isso e não foram simplesmente marionetes para canalizar ou para vitaminar ou para mesmo burlar o limite de gasto das outras candidaturas que não estão beneficiadas nessas cotas. É isso, o limite de gastos em campanhas. A gente recebeu aqui no Jornal da Manhã o CEO da Rede Essent Jus, Guilherme Sturme. Obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Boa sexta-feira, até a próxima. Gente, agradeço mais uma vez o espaço e aproveito para parabenizar a Jovem Pan por trazer essas informações, porque de fato são preocupações importantes e quanto mais visibilidade conseguirmos dar para essas questões, com certeza é uma contribuição muito importante que vocês fazem para a melhora, para a qualificação do processo eleitoral, e contem sempre com a gente, para o que a gente puder colaborar. Um abraço a toda a audiência da Jovem Pan e uma ótima sexta-feira a todos.